Hoje a gente veio aqui fazer uma receita super prática, super fácil, que todo mundo curte muito. E tenho certeza que quem não fez ainda vai fazer e vai achar fantástico. Uma massa de esfirra muito fácil, muito prática, que dá para fazer aí no final de semana para comer em casa, dá para fazer para vender e vocês vão se encantar. E aí nós vamos fazer a massa e vamos fazer o recheio. Vamos para o recheio primeiro? Então, gente, para começar, a gente vai começar pela carne. Por quê? Porque a carne moída, ela precisa descansar um pouco para poder soltar os líquidos. Então, para fazer a carne, a gente vai precisar de... Aqui eu estou usando 1 kg de carne moída porque eu vou fazer bastante esfirra. Mas se vocês não forem fazer muito, para essa quantidade de 500 gramas de farinha que a gente vai trabalhar, 400 gramas de carne é o suficiente, tá bom? Então, como eu estou utilizando aqui 1 kg, eu vou usar mais ou menos 120 ml de suco de limão, tá bom? Então eu vou usar 120 ml de suco de limão, 1 kg de carne e uma colher de sopa de sal, tá certo? E para fazer os outros recheios são mais simples. Aqui eu estou usando 300 gramas de mussarela ralada e 300 gramas de presunto ralado. E eu coloquei também aqui para dar uma carinha melhor, coloquei um pouquinho de orégano e um pouquinho de manjericão. E para nosso recheio de calabresa, eu ralei a calabresa e coloquei um tomate picado e um pouquinho de orégano também, que é para poder dar uma carinha melhor, uma corzinha melhor. Então esses aqui já são recheios prontos, que não precisam fazer nada, é só ralar e misturar, ok? E aqui que a gente vai ter um trabalhinho a mais, porque a gente precisa que essa carne dê uma pré-cozida no limão e que solte o líquido para não abrir a nossa esfirra lá no forno, tá bom? Vamos lá? Então, ó, 1 kg de carne, eu vou jogar o sal, para poder... O sal, gente, ele age aqui como um desidratante, como se ele desidratasse a carne, para soltar o líquido. E o limão, ele cozinha a carne, né? Ó, vou colocar só mais um pouquinho, vou deixar um pouquinho aqui só para eu testar. E aí a gente tem que ir na mão na massa, né? Não tem jeito, né? Ó, então a gente tem que mexer bem a carne para ela incorporar esse suco de limão. E o sal poder também penetrar aqui em toda a parte da carne para desidratar a carne. Tanto que eu sempre falo isso para os alunos. Quando a gente vai fritar bife, né, a gente costuma temperar o bife antes e deixar lá na geladeira, né? Errado, porque o sal ele desidrata a carne. E como o bife é fininho, o que vai acontecer? O bife vai perder toda a suculência. E no caso do bife a gente quer a suculência, a gente quer o caldinho da carne para poder que o bife fique bem suculento e bem gostoso. Então o que é ideal do bife? É colocar o sal na hora de fritar só. Então você só vai temperar o seu bife na hora que você for fritar. Aí ele vai ficar bem macio e bem saboroso porque a aguinha tá lá para deixar ele suculento. E aqui no nosso caso a gente não quer a água, né? A gente quer que essa carne desidrate. Então, ó, a gente mistura bem, aperta bem. Ó, já misturei bem, já apertei bem, né? Dá uma provadinha no sal, vê se vocês acham que o sal tá bom. Se acha que tá bom, beleza. Se não, coloca um pouquinho mais. Eu não gosto muito salgado. Eu prefiro um pouquinho suave de sal, porque tem gente que não gosta de coisa salgada, né, gente? Então a gente tem que ir no meio termo, nem muito salgado e nem muito sem sal. Ó, vou colocar numa peneira e vou deixar aqui agora para sorar, né? Para sair essa aguinha da carne. Então vamos colocar tudo aqui, ó. Ó, já tá pingando, ó. Já tá começando a soltar a aguinha da carne. Ó, então eu vou deixar aqui, né, esse tempinho aqui. E enquanto a gente prepara a massa e vai ter o crescimento da massa, é o tempo suficiente que a carne vai precisar para cozinhar e escorrer, tá bom? E aí, gente, quando ela estiver pronta escorrida, nós vamos picar um tomate e uma cebola e algumas folhinhas de hortelã. E vamos misturar aqui. E colocar um pouquinho de pimenta do reino, tá certo? Esse vai ser o nosso tempero aqui para a nossa carne. Então vamos deixar ela aqui agora e vamos para a nossa massa. Então para a nossa massa vamos utilizar 500 gramas de farinha, 5 gramas de sal, 20 gramas de açúcar, 12 gramas de fermento biológico seco, instantâneo, 60 gramas de manteiga, 30 de óleo, um ovo, né, 50 gramas,
e 200 ml de água. Você pode utilizar água, leite ou cerveja, nessa mesma proporção de 200 ml. Eu vou utilizar água hoje, que eu acho que a massa fica mais sequinha, fica melhor, tá bom? Mas aí você utiliza o que você preferir. E vamos utilizar aquele nosso método direto. Vamos misturar todos os secos primeiro e depois os molhados. Então, vou começar aqui pelo sal e o açúcar. Dá uma misturadinha. Fermento. Vou misturar também um pouquinho. E agora eu vou vir com os molhados. Os molhados não tem muita ordem, tá, gente? É só colocar a única coisa, a água, vem por último, tá? A gente vai colocar a água por último. Um pouquinho de água, né, para dar uma liga aqui, e depois eu coloco o resto, só para poder me ajudar aqui, ó, na hora de quebrar a manteiga e os ovos. Então eu coloco um pouquinho de água para dar essa quebradinha, tá bom? Então vamos lá, ó. E aí a gente começa misturando aqui, né, claro, no bowl, e depois a gente vai jogar na bancada, né, porque aqui é só para a farinha não ficar voando muito, né, para não ficar esparramando muito aí na sua bancada ou na sua pia, onde você estiver trabalhando, tá bom? Então, por isso que a gente começa na bancada. Oh, perdão, a gente começa dentro do bowl, para depois jogar na bancada. Aí eu falo uma coisa errada, gente. Então, vamos lá, ó. Vamos na massa, misturando. Bota aí o braço para trabalhar. Se vocês acharem que ficou muito mole, deixa um pouquinho de farinha do lado, né, para te ajudar aí. Para tirar a massa da mão e unir mais aí, ó, mas geralmente não precisa, ó. A quantidade de líquido de farinha é perfeita, dá super certo. E aí, tá? E aí vamos mexer. Vamos misturar. Uma massa bem bonita, bem macia. Depois que a gente conseguiu unir todas esses pedacinhos de massa, de farinha que estão aqui na bancada, a gente vai sovar por mais ou menos uns 5 minutinhos, tá bom? Então, gente, ó, já sovei 5 minutos, a massa tá bem macia, ó, bem misturado os ingredientes, fica uma massinha bem gostosa de trabalhar, ó, bem macia, bem lisinha, tá? Então, se eu quiser que ela fique mais macia, é só sovar mais um pouquinho. Aí vai do braço de vocês aí, né? Se vocês não tiverem uma maceira, né, para fazer esse trabalho aqui, tem que ser o braço de vocês aí. Convida todo mundo para sovar a massa, chama a mãe, chama o pai, vamos sovar a massa, né? E vamos fazer essa massa ficar bonita, bem lisinha. Então, quanto mais a gente sovar, mais a gente vai abrir o glúten, né? Mais a gente vai desenvolver o glúten e mais a massa vai ficar macia, tá certo? Então eu sovei só uns 5 minutinhos, ó. Aí a gente faz uma bolinha bem bonitinha, redondinha, ó. Dá uma boleada aí, ó. Né, ó. E vamos deixar meia hora para fermentar, antes da gente colocar o nosso recheio. Então vou colocar na bacia, né, que eu iniciei, ó. Vou deixar meia hora num lugar bem quentinho. Procura aí na casa de vocês um lugar bem quentinho, que vocês consigam deixar. Pode cobrir com plástico, se vocês preferirem, ou com pano, tá bom? E deixa lá num local bem quentinho, fermentando meia hora. E hoje também, gente, nós vamos fazer uma massa de esfirra integral. Aproveitando que a gente já tá falando de esfirra, né? Eu já trouxe aqui para vocês uma massa integral também. Na verdade é uma massa semi-integral, né? Porque ela vai um pouquinho de farinha de trigo, né? A farinha integral ela é muito seca, né? Então se a gente fizer só com farinha integral, fica muito seca. E a gente não consegue nem modelar a esfirra direito. Então a gente vai fazer com uma parte maior de farinha integral e uma parte menor de farinha branca, tá certo? Vamos lá para os ingredientes? Então a gente vai usar 200 gramas de farinha de trigo branca, 300 gramas de farinha integral, procura aí uma farinha de boa qualidade, tá, gente? 15 gramas de fermento biológico seco, 5 gramas de sal, 20 gramas de açúcar, 30 ml de óleo,
60 gramas de manteiga, um ovo, né, 50 gramas e 200 ml de água. Também vamos utilizar água nessa receita, tá certo? E vamos misturar tudo aqui. Então vamos começar com a outra, né, método direto, né? Vamos colocar aqui os secos primeiro. Vou colocar os fermentos, dar uma misturadinha. Colocar o sal. Sempre é bom, gente, quando colocar os secos, dar uma incorporada antes de colocar os líquidos, tá? Só para poder incorporar melhor e não ficar tudo concentrado num lugar só, tá bom? Então, ó, dá sempre essa misturadinha com os dedos assim, ó, tá? Para ficar tudo bem homogêneo antes de colocar os úmidos aqui, os molhados. E aí, vamos lá. Vou colocar os ovos, dar uma quebradinha. Manteiga. Óleo, uma parte da água, né, só pra gente conseguir unir isso aqui. Depois a gente coloca o restante, ó, quebrar essa manteiga. Vamos incorporando aqui na farinha. É uma massa bem saborosa, gente. Quando o pessoal come, que pede pra mim, eles nem acreditam que é farinha integral mesmo, né? Eles acham que eu tô mentindo. Porque fica muito gostoso, não fica aquela, sabe, aquela massa seca com gosto ruim. Fica uma massa bem saborosa. O pessoal gosta bastante dessa esfirra integral aqui. Fica bem saborosa. Façam aí que vocês vão gostar. E é uma opção, né, para quem aí não pode comer muito farinha, né, tá aí fugindo um pouco da farinha branca, né, já dá uma diminuída, né. As próximas aulas eu vou estar testando uma 100% integral. Aí se tudo correr bem e der certo, eu gravo e passo para vocês, tá bom? Mas essa aqui ela já passa bem aí para quem tem problema com glúten, né? Não para quem é totalmente alérgico, né, gente? Quem é totalmente alérgico não pode nada de farinha branca, né? Mas para quem só tá fazendo uma dieta, né? Ou tem pouca alergia, pode estar comendo sem problema, tá? Mas para quem é 100% alérgico, não pode, tá? Então, ó, mesmo esquema da outra, eu vou incorporar aqui bem os ingredientes, vou dar aquela sovada. Ah, gente, um detalhe importante que eu não comentei no outro vídeo, na outra massa. Se começar a grudar muito aqui na bancada, vocês vão estar passando óleo na mão e óleo na bancada, tá? Evitem de ficar colocando muita farinha, porque a farinha vai deixar a sua esfirra seca, ressecada. Então, evita, tá? Só realmente se tiver muito mole mesmo. Aí vocês podem estar colocando um pouquinho mais de farinha para dar o ponto. Mas se não, caso contrário, é passar óleo na bancada e óleo na mão, tá bom? Ó, para tirar o restinho das massas, né? Para unir tudo aqui. Então eu vou sovar aqui mais ou menos uns 5 minutos, tá bom? Para vocês verem aí o resultado final. Então, gente, ó, sovei bastante. Já deu aqui os meus 5 minutos de sova. Então, ó, tava colando um pouquinho, coloquei uma gotinha de óleo, tá? Ó, é só um pouquinho, só pra massa não ficar, né, grudando tudo aqui na bancada. Então, ó, e sempre a sova, gente, é sempre assim, né? Eu abro a massa e trago de volta. Abro e trago de volta, né? Então, ó, sempre esse movimento, ó, de rasgar a massa e trazer de volta. Tá bom? Então, ó, minha já tá bem macia, tá bem bonita. Vou bolear aqui. Vou deixar lá no meu crescimento, uma meia hora. Caso esteja muito frio aí na casa de vocês, pode deixar um pouquinho mais fermentando lá, tá? Pode deixar uns 40 minutos, tá bom? Mas se não, meia hora é o suficiente. Então, ela vai dobrar um pouquinho de volume. Dobrou um pouquinho de volume, a gente vai abrir e vai rechear. Então, gente, ó, enquanto a nossa massa tá lá crescendo, já tá quase no ponto, já vamos pegar ela lá. Eu vou mostrar pra vocês a carne aqui, ó. Então, ela já cozinhou no limão, ó. Pode ver que ela até mudou a cor, né? Já tá mais opaca, né? Não tá mais com aquela cor viva, né? De vermelho de carne. Então, o limão já fez aqui o processo, ele já cozinhou a carne. E aqui dentro do bowl, ó, não sei se vocês vão conseguir ver direitinho. Ó, o
quanto de líquido que a carne soltou. Então agora a gente vai dispensar esse líquido, vai jogar fora, né? Vamos virar a carne aqui no bowl e vamos temperar. E eu cortei aqui, ó, um tomate, uma cebola e uns 5 galinhos de hortelã, tá bom? Que a gente vai misturar aqui na nossa carne. E vou usar a pimenta do reino, né? Tá bom? Porque eu não tenho pimenta síria. Que o certo da carne, né, que é uma carne árabe, é a pimenta síria, tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, gente, já joguei o líquido fora, né? Agora eu vou virar a carne aqui no bowl, né? Aproveitar o mesmo bowl. Vou colocar os ingredientes que eu piquei, né? Ah, gente, esse é o momento também de vocês testarem o sal, tá? Testa aí o sal, vê se tá bom de sal, se vocês querem mais sal, tá bom? Eu, como eu disse, eu não gosto com muito sal, né? Eu prefiro bem suave de sal, porque, né? Tem gente que não gosta de coisas muito salgadas, né? E aí também a pimenta, gente, com cuidado, tá? Vou até pôr na minha mão aqui, ó, pra não virar demais. Então, ó, uma pitadinha, tá? Vamos colocar uma colherzinha de café, vai, né? Não exagera também muito na pimenta, senão é prejudicial aí, né? Tá bom? E ó, eu não sei se eu falei no início da questão da carne. Eu tô usando aqui o patinho, tá? O patinho, ele tem pouca gordura, né? Então ele é ideal para fazer essas coisas. Mas vocês podem usar também o acém ou o miolo de acém. Então essas 3 carnes são ideais para eu estar fazendo aqui o nosso recheio de carne, tá bom? Da nossa esfirra. E procurem, quando vocês forem lá no açougue ou no mercado comprar, peçam para moer na hora, gente. Pede lá, fala, eu quero 1 quilo de patinho, eu quero meio quilo de patinho moído. Para que eles moam na hora, tá? Porque aquela carne que fica moída lá, a gente nunca sabe de quando que é, né? Então não é legal, tá bom? Procurem pedir a carne moída na hora, que é mais seguro para vocês, tá bom? Então a carne não tá estragada, o recheio fica gostoso. E procurem usar ou o patinho, ou o acém, ou o miolo de acém. Que são carnes que não são tão gordurosas e fica bem legal aqui para o nosso recheio. Então, ó, nossa carne já tá bem misturadinha, já provei aqui o sal, tá legal, tá bom? E agora a gente vai abrir a massa pra gente rechear. Então, gente, ó, nossa massa já cresceu, ó como ficou bonita, a tradicional e a integral. E aí agora a gente vai bolear, né? A gente vai fazer aquele processo de bolear pra montar as esfirrinhas. Eu vou montar esfirras, gente, de 70 gramas, tá? Então, vou fazer bolinhas de 70 gramas e vou pesar, tá bom? Ah, não tenho balança. Tenta fazer mais ou menos do tamanho aí, do padrão. Faz uma bolinha, né? Mais ou menos desse tamanho que eu vou fazer aqui. E tenta fazer sem a balança, né? Mas o ideal é ter a balança, tá, gente? Pra ficar uma coisa mais padronizada, né? E vocês possam, se for o caso de estar indo vender, pra venda ficar certinha, né? Pra vocês terem lucro, né? E se a gente não tem lucro, não adianta, né? Ó, então eu vou cortar aqui. Deixa eu ver se como que tá. Minha mão tá mão de mãe, ó. Deu 100 gramas, gente. Eita, nós. Vamos diminuir aqui. Então, ó, pesei as bolinhas de 70 gramas, agora faltou. 70 gramas. Ó, fiz a bolinha, 70 gramas. Vou bolear, ó, virando. Primeiro, a gente sempre vira todas as emendinhas pra baixo, tá, gente, ó. Então, vou pegar todas as emendinhas da massa, vou virar pra baixo aqui na minha mão, ó. Virei, agora eu venho e dou aquela boleadinha. Faço um Czinho na minha mão, ó, formato de Czinho, e vou rodando a massa, ó, deslizando ela na bancada. Que aí eu consigo bolear direitinho. Então, ó, ficou lisinha, ficou bonitinha. Vou deixar aqui do lado e vou fazendo as outras. E lembrando que a massa, quando ela tá parada na bancada, ela precisa estar coberta. Então, enquanto eu vou fazendo lá, pesando, fazendo o processo, a massa tem que estar coberta com plástico, tá bom? E a mesma coisa a gente vai fazer com a integral, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas bolinhas aqui e já mostro pra vocês o processo de abrir. Então, gente, ó, já bolhei a massa normal, deu 12 bolinhas de 70 gramas e uma pequenininha de 50, tá? Ela deu 46 gramas, tá? E agora eu vou fazer aqui as bolinhas da integral.
O que eu vou fazer aqui da integral? Eu vou fazer algumas bolinhas de 70 e vou fazer umas duas mais ou menos de 100 gramas que eu quero mostrar um enroladinho para vocês, tá bom? Então aqui nós vamos fazer as esfirras normais e abertas e aqui a gente vai fazer algumas esfirras normais e um enroladinho de queijo e presunto que eu quero mostrar para vocês. Então vou bolear esses aqui e a gente já vai... Então, gente, ó, terminei o meu boleamento, já fiz o meu boleamento bonitinho e vamos abrir agora a massa para a gente fazer a modelagem. Pode usar o bolo de macarrão grande, médio, pequeno, que vocês tiverem aí em casa. Eu vou usar esse pequenininho aqui de abrir pasta americana, porque como a bolinha é pequenininha, né, então eu não preciso de um rolo muito grande. Então, ó, vou abrir, não muito fino, nem muito grosso, ó. Mais ou menos essa circunferência, ó, tá bom? Vou pegar uma colher bem generosa de recheio, ó, aperta bem assim o recheio, ó, dá uma comprimida nele aqui, na borda da bacia e traz aqui, ó. Então, ó, uma colher bem generosa, tá bom? Depois a gente pesa a esfirra para ver quanto que ficou, mas ela fica mais ou menos com umas 100 gramas depois de pronta. Então, eu vou pegar, ó, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Então, eu vou pegar aqui trazendo meio de lado, ó. Trago aqui, depois eu pego a outra parte e trago aqui, meio de ladinho, ó. Certo? Ó, ficou aqui uma pontinha, dou uma leve beliscadinha, tá bom? Aqui, ó, dou uma empurradinha e levo essa parte aqui em cima da esfirra, tá certo? E dou aquela beliscadinha novamente, que é para a massa colar bem e não abrir lá no forno quando eu estiver assando a minha esfirra. Então, ó, fez o formato de triângulo, tá bom? Bonitinho. Ah, gente, outra coisa importante, a gente vai pincelar com ovos, tá? Pode pincelar com ovo ou só com gema. Você escolhe aí o que você achar mais legal. As duas formas dá certo, tá bom? Ó, vou fazer mais uma para vocês verem. Pode ver que eu não estou deixando muito fino e nem fazendo um círculo muito grande, tá? Vou fazer essa de queijo e presunto, ó. Vou dar aqui o recheio um pouquinho. Ah, gente, quando vocês fizerem sabores diferentes, marquem em cima com alguma coisa, tá? Um pouquinho de orégano, né? Um gergelim. Dá uma diferenciada aí no que vocês fizerem. Ó, coloquei o meu recheio bem generoso. Ó, vou tentar fazer o melhor possível aqui para que vocês vejam, ó. Da direita para cá, perto. Da esquerda para a direita. Ó, dou aquela beliscadinha. Empurro o recheio aqui. E jogo a parte final em cima de tudo. Para não abrir, tá bom? Então a gente tá sobrepondo a massa para não abrir. E dou aquela beliscada, que a massa gosta de ser beliscada, né? Então vamos beliscar ela. Ela fica contente quando ela é beliscada. Aí ela fica bonita. Então, ó, fizemos as nossas esfirrinhas, tá certo? E ó, gente, agora eu vou mudar aqui um pouquinho o formato. A gente vai fazer a esfirra aberta. E aí eu tenho duas opções aqui para vocês. Eu uso essa forminha de pão de mel de 6 centímetros, tá? Mas vocês podem usar também essa xícara medidora, a meia xícara. Ela também tem a mesma circunferência, ó, fica bem legal também, tá bom? Então eu tenho essas duas opções aqui de instrumento para vocês. Ou vocês podem fazer só com a mão mesmo, vocês decidem. Então a gente pega a bolinha, ó, com 70 gramas também, faz um montinho aqui de fubá. Eu coloquei um prato, gente, aqui embaixo, para o fubá não ficar correndo muito na bancada e fazer muita sujeira. Mas vocês podem colocar direto na bancada para fazer, não tem problema, tá? Ó, então dou uma apertadinha no fubá, coloco a minha massa em cima do fubá e venho com a minha forminha, ó. Seguro com os 2 dedos dentro da forminha, ó, tá bom? Ó, e o dedão fora, né, para dar um apoio. E aí eu vou fazer movimentos circulares aqui na minha massa, ó, rodando, ó. Vou fazendo movimentos circulares para abrir bem essa borda. A borda tem que ficar bem aberta para a esfirra ficar bem bonita. E ficar com a borda, né? Senão ela cresce demais lá no forno e fica um nada, né? Então, já abri bem, fez a bordinha.
Se quiser pode até dar uma acertadinha com a mão, ó. Se achar que tá, né, a borda não tá boa, ó. Dá uma aberturazinha com os dedos. E aí eu vou vir com o meu recheio. Esfirra aberta, né, gente? Vamos fazer de carne, né? Então, ó, uma colher bem generosa de carne. Venho aqui, dou uma apertada. Ah, gente, eu não furei aqui com o garfo, mas se vocês quiserem furar com o garfo, para evitar de subir muito, tá? Às vezes vocês demoram para pôr esse no forno, ela fica fermentando e o recheio vai saindo. Então pode furar a massa com o garfo antes de pôr a carne, tá bom? E ó, venho aqui com a carne, ó, apertando bem, ó. Tô apertando bem para ela, além de abrir mais um pouquinho, né? Fixar bem essa carne, a carne não sair quando a esfirra assar. Tá certo? Ó, então apertei bem. Aí, ó, pronto, ficou bem bonita. E aí eu vou tirar ela daqui, né? E vou colocar na assadeira, tá bom? Então, tirei. E ela vai ficar lá na assadeira e vai assar no forno a 200 graus, tá, gente? Nós vamos colocar, tá certo? Agora, gente, ó, nós vamos vou usar aqui um pouquinho a massa integral, né? Pra vocês verem como é que ela ficou. E eu vou fazer um formato diferente, né? Porque essa massa de esfirra, ela é bem versátil. Vocês podem fazer as esfirras, podem fazer pãozinho enroladinho, pode fazer trançadinho, como eu vou fazer aqui agora. Então, ela é uma massa que ela é bem versátil, dá pra fazer bastante coisa salgada, tá bom? Então, ó, vou abrir aqui um pouquinho a massa. Então, aqui lembrando que eu fiz umas bolinhas de 100 gramas, tá, gente? Ó, então, tô com bolinhas de 100 gramas aqui pra fazer esse trançadinho. Então, ó, abri aqui o máximo que deu, tá? Vou cortar com a faca. Então, ó, vou aparar aqui as pontas, gente, ó. Vou dar só uma paradinha porque eu gosto que as pontas fiquem quadradinhas, tá? Mas não tem necessidade, se você não quiser, não precisa. É coisa minha. Então, ó, e vou, ó, deixo o centro aqui, ó, bem posicionado na palma da mão, né? Dá só uma marcadinha aqui assim, e aí vem fazendo os cortes, ó. Então, eu vou fazer os cortezinhos dos dois lados. Tentem fazer a mesma quantidade de cortes que vocês fizerem de um lado, tentem fazer do outro, tá bom? Para ficar mais ou menos igual, né? Ó. Então, vamos tentar fazer mais ou menos a mesma quantidade, tá bom? Pra gente trançar o nosso trançadinho aqui. Então, pronto. Aí eu vou fazer de queijo e presunto, tá? Também aquele esquema, pode fazer do recheio que vocês quiserem, tá? Eu vou usar o queijo e presunto aqui, que eu acho que vai ficar mais prático pra fazer o trançado, mas aí é a gosto, tá? Então, coloquei o meu recheio, bem apertadinho, né, gente? Lembrando, tem que ser bem apertado para não vazar, para não cair tudo pra fora, tá bom? E aí a gente vai trançar agora. Então, eu sempre vou fazer assim, eu vou pegar de uma ponta e da outra, tá? Então, sempre façam assim, peguem sempre uma ponta primeiro e depois a outra. Tentem fazer o trançado bonitinho, é que nem fazer trança no cabelo. Quem faz trança no cabelo aí sabe como é que é. E a trança a gente usa 3 ainda, né? Aqui não, a gente só vai usar 2, tá? Então, ó, vou trazer aqui, aperto, o outro levo lá, ó, aperto, venho aqui, aperto, então vou apertando, ó, vou pegando um de cada lado, levando lá e apertando, para não soltar na hora que assar, né? Senão na hora que assar, vai soltar tudo, tá bom? Então tem que dar aquela apertadinha legal, ó, para não soltar. E aí a gente vai trançando, ó, trazendo um pra lá, levando outro pra cá, tá certo? Tentem não errar a trança, né? Às vezes dá uma confundida, né? Erra o trançado aí. E vamos lá, ó. Eu acho que deu certo aqui, né? Não ficou tão ruim não, ó. Ficou bonitinho. Só que eu cortei um a mais, ó. Tá vendo que sobrou um? Que eu cortei a mais. Cortei a menos, né? Aliás. Então, eu vou jogar esse aqui agora. E vou fechar com esse. E esse que eu não cortei certo, eu vou tirar. Ó. Essa pontinha aqui que sobrou. Então, dá uma apertadinha, né? Uma acertadinha nele. Ó. Entra o recheio aqui. E fizemos um trançadinho, tá? Agora, com a outra bolinha eu vou fazer só de um lado. Eu vou cortar só de um lado.
Então, vou abrir a minha massa. Abrir, tá, gente? Não é pra colar, não. E lembrando, né, gente? Se a massa estiver colando aí na bancada, passa óleo na bancada, passa óleo um pouquinho no rolinho de abrir a massa. Não fica jogando farinha, tá? Passa óleo. A mesma coisa na esfirra aberta. Se a forminha começar a colar na massa, passa também óleo, tá? Na hora que for abrir, se a forminha ficar colando na massa, passa óleo, tá, gente? Então vamos lá, ó. Vou cortar aqui também, agora eu vou cortar só de um lado. Vou fazer aqui só de um lado, pra ficar subidinho. E o outro a gente vai fazer fechadinho, tá bom? Pão enroladinho, como se fosse um pãozinho enrolado. Esse aqui eu vou fazer de calabresa. Vou fazer um pouquinho de calabresa. Aqui, pronto. Se vocês quiserem para a calabresa ficar mais úmida e ficar mais juntinha, façam aquele creminho do caldo pode ser caldo de legumes ou caldo do frango, com um pouquinho de trigo. Leva lá a calabresa no fogo, né? Refoga uma cebola, um alho, leva a calabresa, ela dá uma leve refogada nela e coloca um pouco do caldo, né, do frango, e coloca uma 40 é muito talvez, umas 20 gramas de farinha, para ele ficar cremosinho, aí ele vai ficar mais cremosinho, tá bom? Ah, gente, questão do tomate, lembrando que eu coloquei tomate aqui, né, porque eu tô fazendo aqui para casa e vou vender também, mas vou vender já hoje, então o pessoal já vai comer, não vai ter problema. Mas o tomate, ele tende a azedar, tá bom? Então, dependendo da onde vocês forem vender, tá bom? Não coloquem tomate, tá bom? Tirem o tomate. Eu vou cortar essa pontinha, gente, que ficou meio grande. Vou acertar aqui, pronto. Tirar essa pontinha aqui também, ó. Só pra ficar mais bonitinho. E aí eu vou trançar. Vou trazer o trançadinho todo pra cima da parte que não trançamos. Então vai ficar um pãozinho trançadinho. Se quiser tá cortando um pedacinho da massa para aparecer um pouquinho do recheio no trançado, também pode, tá, gente? Fica legal também, fica bonitinho. Tô colando eles todos aqui embaixo, meu recheio saiu. Vamos acertar. Ó, sobrou um, vou cortar também, tá? Então, mais um pãozinho aqui. Tira a massa aqui, mais um pãozinho. E aqui eu vou fazer ele só aberto, com recheio e enroladinho, tá bom? Como se fosse um pão, né? E a gente faz pão recheado, né? Abre, recheia e enrola. Então, ó, abri o máximo que deu, não muito grosso, nem muito fino, só lembrando, né? Sempre isso, né? Venho aqui, espalho o recheio, vou colocar 2 colheres, porque a minha massa é grande aqui. Então, espalhei bem. Bem espalhadinho, vou mais um pouquinho aqui nessa pontinha que ficou faltando. Então, ó, já espalhei, tá espalhadinho e agora eu vou enrolar. Levo aqui em cima, né, ó, aperto bem, ó, vai apertando bem, gente, fazendo força, ó, pra ele ficar bem enroladinho e o recheio não fugir aqui, tá? Ó, e dou aquela seladinho, né? Para o recheio colar. Tá certo? Então, esses, ó, são os nossos 3 formatos que a gente pode fazer com a massa da esfirra e os 2 formatos tradicionais, né? Que é a esfirra aberta e a esfirra fechada, que a gente consegue fazer com a massa da esfirra. Então, fica aí uma maravilhosa dica para vocês. Vou pincelar com gema, vou levar no forno e daqui a pouco eu mostro para vocês o resultado final. Então, gente, nossas esfirras aqui bonitas, já todas modeladas. Então, ó, terminando de pincelar com a gema, tá bom? Aqui eu bati só a gema com um pouquinho de água, uma pitadinha de sal, tá? Mas vocês podem bater o ovo inteiro se quiserem também. E uma dica para quem não gosta de ovo, gente, é pincelar com café, tá bom? Faz um café aí sem açúcar, que também serve, também fica douradinha as esfirras, tá bom? E qualquer coisa que vocês forem pincelar, também serve. Mas o ovo, né, gente, é tradicional aí para deixar nossas esfirras bem douradinhas e bonitas, tá? Vamos assar agora 180 graus
uns 10 a 15 minutos no máximo. E já volto aqui para vocês. Gente, ó, nossas esfirras saíram, ficaram muito bonitas, ó. Bem saborosas, a cor ficou bem legal, a fermentação ficou perfeita. A de carne também ficou, ela ficou um pouquinho crescidinha demais, porque eu demorei um pouquinho para pôr no forno. Se vocês quiserem até fazer com 50 gramas a bolinha da de carne, eu acho que é legal, para ela não ficar tão grandona assim, mas também ficou bonita. Os trançadinhos, ó, ficaram bem assadinhos, ó, bem bonitinhos. E eu vou cortar um aqui pra gente ver, né, também, claro, né? Deixa eu dar uma cortadinha aqui, ó. Vamos dar uma cortadinha nesse aqui, no enroladinho, pra ver como é que ele ficou aqui dentro. Ó, ficou bem recheadinho. A massa integral, gente, ó, bem macia, bem legal. Vamos cortar uma esfirra de carne pra gente ver como é que ela ficou. Ó, bem recheadinha, a massa não tá muito grossa, nem tá muito fina, ficou perfeito. E o cheiro, gente, maravilhoso. É um cheiro maravilhoso aqui. E como sempre, né, pra gente poder fazer, né, a nossa finalização aqui da aula, a gente vai provar, né? A gente vai aqui experimentar a nossa receita, né? O cheiro, gente, tá uma delícia. O cheirinho do limão com o hortelã aqui na de carne tá perfeito. E o enroladinho de queijo e presunto também tá fantástico. E é claro que eu vou aqui degustar, né, fazer esse sacrifício por vocês, né? Eu e aqui a nossa câmera, né? A Lu também vai comer aqui com a gente. E conto pra vocês depois. Façam aí, né? Façam aí a receitinha, né? Me mandem aí nos comentários como é que foi, dúvidas, perguntas, né? Lá nos grupos também. E façam, gente, aproveitem aí, ganhem um dinheirinho, né? Porque essa esfirra é fantástica, vocês vão vender muito. E façam aí no final de semana com a família, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Sucesso para vocês e até a próxima aula.